Aleluias, aplauda ao Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, pega o teu irmão que está do teu lado aí e diz: irmão, desperta, Deus tem uma palavra para você esta noite. Deus tem uma palavra para você esta noite, amém, irmãos? Você crê nisso? Só dois irmãos creem que Deus tem uma palavra para você hoje? Oh, glórias a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Obrigado, irmão Célio. Agora o irmão Célio foi mais gentil aí, só uma garrafinha mesmo. Da outra vez, o irmão aí, quase que o irmão não consegue levantar a jarra. Vamos lá, Sarinha. Ezequiel, capítulo 47. Hoje é a Sarinha que está aí, conhecida como a menina mais rápida dos teclados. Ezequiel 47, a partir do versículo 1. Quem for achando, vai dizendo amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu vou aguardar. Eu, como sou muito compassivo, vou dar mais 3 segundos. Acharam? Vamos lá, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Quem não achou, pode ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 47, versículo 1 ao 5. Depois disso me fez voltar a entrada da casa. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas, desde da banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se desviam, perdão, irmãos, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Vamos ficar somente até aí, o versículo 5, perdão. Amém, meus irmãos? Senhor, conduz, Pai, assim como teu filho já orou, pastor Carlinhos, e nos dá sabedoria, Pai, para ministrar a tua palavra, e guarda esta igreja, Pai, e que ela possa estar com o coração aberto para receber a tua palavra em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que a nossa caminhada cristã, irmãos, ela tem um processo. Aliás, em tudo na nossa vida tem um processo. Tudo na nossa vida tem um processo, irmãos. Nada acontece da hora para outra. Nada é feito assim no estalar de dedos, irmão. Tudo tem um processo na nossa vida. Na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, na nossa vida profissional, tudo tem um processo, tudo tem uma sequência, tudo tem o passo a passo. Nada nasce já grande, irmãos. Quem nasce grande é monstro, irmão. Nasce bebê, criança, vai crescendo, adolescente, jovem, adulto, idoso, e aí vai.
É o processo natural. E na nossa vida cristã também é da mesma maneira, irmãos. Aqui, irmãos, o profeta Ezequiel, ele teve uma visão de Deus, né? E ali um anjo de Deus vai e lhe conduz até o templo do Senhor, onde saía ali uma fonte do altar, uma fonte de água que estava jorrando. Aí o anjo chama o profeta Ezequiel para seguir o curso da água, e ele vai caminhando com o anjo, e depois de aproximadamente 500 metros, ele entra nessas águas, né? 1000 côvados, é mais ou menos 500 metros. E aí, essa água, a primeira entrada dele, já estava ali nos tornozelos. E ele anda mais 500 metros, aí a água já vai para os joelhos. E aí o anjo vai conduzindo ele, né? Ele caminha ainda mais 500 metros, isso entrando na água. Amém, irmãos? E aí, irmãos, a água já estava, ele chama de lombos, mas a gente pode dizer que estava à altura do peito ou à altura do coração. E aí ele vai andar mais 500 metros, irmão, mas aí a água já está cobrindo ele não consegue mais andar, porque a água já está passando, né, por cima da sua cabeça, ele não consegue nem andar nem nadar. Esse rio, irmãos, ele começa pequeno, desde o altar, vai começando pequeno, e crescia, e vai se tornando uma forte correnteza, e por onde ele passava, irmão, levava vida. Aí esse rio vai desaguar num mar morto, e ali o mar morto passa a ser água saudável, né? Água potável. Essa mensagem, irmãos, ele vai nos mostrar a caminhada do cristão na intimidade do Espírito Santo de Deus. É isso que nós vamos ver aqui esta noite. Porque todos nós, irmãos, temos um processo, como eu falei, e como cristãos, nós temos, irmãos, por obrigação de crescer. Se nós, irmãos, estamos sendo alimentados, se nós, irmãos, estamos sendo cuidados, assim como uma criança, o natural é o que, irmãos? Crescer. Amém? É todo o processo. Não é pelo tempo de igreja. Não, irmão, mas é um processo que nos faz ir crescendo, né? Cada vez que nós vamos criando intimidade com o Senhor, vamos amadurecendo, vamos tendo intimidade com a palavra, com o Espírito Santo, aí esse processo nos faz amadurecer e nos faz crescer. Isso é um natural, irmãos. O apóstolo Paulo orientou os cristãos em Filipos, lá em Filipenses 2:12, justamente isso, irmãos, presta atenção. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2:12, ele diz o seguinte, olha. Filipenses 2:12, ele diz o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. A minha versão diz o seguinte, irmãos: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui ele diz que a gente deve operar, desenvolver a nossa salvação. Ou seja, irmãos, a gente deve, irmãos, trabalhar para que a nossa salvação, nosso crescimento em Cristo Jesus, ele possa crescer, irmãos. E isso é feito, esse desenvolvimento, com temor e tremor. Amém, queridos? Então, esse rio que está descrito aqui em Ezequiel, na linguagem simbólica, irmãos, no simbolismo bíblico, é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Esse rio que ele foi entrando, primeiro ali nos tornozelos, depois no joelho, depois nos lombos e depois cobrindo ele, é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Então, na nossa caminhada, irmãos,
O natural é esse, irmãos, que a gente vai crescendo em fé, vai entrando nas águas do Espírito e tendo uma intimidade tal, irmãos, que nós vamos ficar totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui. Esse rio, irmãos, ele aparece em outras partes da Bíblia, como por exemplo no Salmo 4:6, que ele diz, também fala desse rio. Há muitos que dizem que nos dará a conhecer o bem. Salmo 46:4. Olha aí, viu? Quase igual, não foi, Sarena? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Olha, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É esse mesmo rio, irmãos. Também ele fala em Zacarias 14:8, com relação a um rio. Zacarias 14:8. Ele vai falar também sobre o rio. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso, ou seja, esse rio vai estar correndo constantemente no verão e no inverno. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, irmão, tanto nesse texto que nós estamos estudando, como nesse aí, ele fala muito com relação, irmãos, a esse rio chegar no Oriente. E isso me despertou, irmãos, porque nós sabemos que no Oriente não se tem ainda Jesus Cristo, na grande parte. Nós ocidentais fomos criados na cultura cristã, mas o Oriente não. O que é o Oriente, irmãos? Estou falando do Japão, lá é Buda. Estou falando da Arábia, lá são os Maomé, os muçulmanos. Arábia, Turquia, tudo aí é o Oriente, irmãos. Essa região. Lá, irmãos, não tem Jesus ainda. Então, esse rio, irmãos, pela profecia bíblica, eles falam muito no Oriente. Nós vamos ver aqui, mais na frente. E também esse rio, irmãos, ele fala lá em Apocalipse 22:1, que é um interessante é isso, olha. Esse rio de Deus, em Apocalipse 22:1, então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então esse rio, irmãos, ele está todo o tempo correndo. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? O próprio Jesus, irmãos, e como eu falei, esse rio é o símbolo do Espírito Santo de Deus, amém? O próprio Jesus, em João 7, a partir do versículo 37, ele fala o seguinte, irmãos. A partir do versículo 37 até o 39. No último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, tem alguém aqui esta noite, irmãos, que crê nesse Jesus, como diz a Escritura? Quem crê, irmãos, Jesus, ele garante que do seu interior vai fluir o quê, irmãos? Rios de água viva. Olha o rio do Espírito aí. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Então, irmãos, vejam bem. Esse rio, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, na nossa caminhada de fé, todas as vezes que nós vamos caminhando, nos aproximando e entrando no rio do Espírito, mais e mais nós vamos ficando crentes maduros, mais nós vamos ficando fortalecidos, mais nós vamos ficando revigorados, mais nós vamos ficando cheios do Espírito Santo de Deus. Do seu interior vão fluir rios de água viva. Aqui nós separamos em 4 dimensões, irmão, dessa nossa caminhada cristã. Eu separei em 4 dimensões. A primeira dimensão, que é o versículo 3, lá de Ezequiel 47, que vai a água até os tornozelos, significa, irmãos, nossos primeiros passos na fé cristã. Aqui, irmãos, é quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador,
Aqui nós ainda somos crianças na fé. Aqui nós vamos reaprender a andar, porque até esse momento que nós recebemos Jesus, nós andávamos por nós mesmos. Agora nós vamos começar a andar igual uma criança. Vamos aprender a andar, mas não pelo nosso desejo, mas na dependência do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente recebe Jesus, irmãos, a gente é criança. A gente vai estar aprendendo. Essa caminhada, irmãos, ela vai ser um processo, e começa esse processo com a nossa conversão. Quem se lembra aí do dia da sua conversão? Eu lembro da minha como se fosse hoje, irmãos. Eu lembro da minha como se fosse hoje. E quando a gente se converte, irmãos, o que é a conversão? É a gente virar as costas para o mundo, irmãos, e se voltar para Deus. É a gente nascer de novo, a gente mudar a mentalidade, a gente, irmãos, definir a nossa vida agora pelos padrões de Deus. Isso é conversão. A minha conversão, irmãos, foi assim algo maravilhoso. Eu fui um daqueles que me converti chorando. Eu acho lindo uma conversão quando a pessoa... Não, conversão é conversão, irmãos, mas eu acho bonito, né? Eu acho bonito pessoa que se converte chorando. Porque a minha foi assim. Eu chorava que nem uma criança. Porque eu sabia quão pecador eu era, irmãos, e eu sabia o passo que eu estava dando. E essa conversão, irmão, foi tudo um processo também, até eu chegar ali. Porque quantas vezes Deus usou pessoas para falar comigo, quantas vezes eu ouvi a palavra, quantas vezes... Aí depois, irmãos, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu fico me lembrando das vezes que eu não era crente e Deus falou comigo, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu me lembro que uma vez Deus falou comigo, eu numa mesa de bebida, sem ser crente, sem ter o Espírito Santo de Deus. Eu estava no meio de uma festa, de um forró, daquele que levantar poeira, daquele de luz de gerador, no meio do interior, na Serra de Itapoca. Eu estava lá, irmãos, e eu observando aquele cenário todinho. Era gente provocando ali no meio do mato, outros carregando outros ali, outros dançando no meio da poeira. E eu sentado naquela mesa de bebida, e eu, como sempre fui de estar meditando, né? Nas coisas da vida. E eu comecei a pensar. E chegou uma pessoa, que eu não me lembro quem foi essa pessoa. E eu comecei a conversar sobre aquilo que Deus estava falando no meu coração. Depois eu fui ver que era Deus. Eu falando para a pessoa, rapaz, eu estava vendo o pessoal aí, rapaz. Eu estava me lembrando daquela história bíblica lá da cidade de Sodoma e Gomorra. Eu acho que era desse jeito lá, viu? Olha aí. Eu bebendo e Deus me mostrando que eu estava no meio de Sodoma e Gomorra. Falando para a pessoa. Eu estava lá e vendo toda aquela situação e eu comentei com a pessoa. Rapaz, eu estava me lembrando aqui, vendo a situação. Parece aquela história lá da Bíblia, da Sodoma e Gomorra. Acho que era desse jeito, mas o negócio aqui está feio. Mas era Deus já trabalhando no meu coração. Deus me mostrando onde eu estava. Deus mostrando que queria algo para mim. Até chegar o dia da minha conversão. Eu renunciar tudo isso, assim como você fez, para servir tão somente a Deus. Mas os primeiros, irmãos, passos da nossa caminhada é um tempo de aprendizado, irmãos. É um tempo de aprendizado. E aí, irmãos, a gente vai aprender a andar, né? A gente vai aprender a tratar com as coisas de Deus. E esse tempo de aprendizado é muito perigoso. É por isso, irmãos, que no próximo ano nós vamos, irmãos, estar mais juntos das pessoas que se convertem. Nós vamos estar trabalhando mais com essas pessoas. Porque, irmãos, assim como aconteceu comigo também, que eu me afastei como novo convertido, depois de 2 ou 3 anos na fé. Por quê? Porque, irmãos, é criança, não tem maturidade. E aí, irmãos, às vezes a gente se decepciona com as pessoas da igreja, com o pastor, com o líder, e se afasta dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque é criança. Amém ou não amém, irmãos? Aí, irmãos,
A gente vê aqui, irmãos, no versículo 3, aquele homem, olha aí, aquele homem vai para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Olha, ele está indo para o Oriente, de novo. E ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Então, nós podemos ver aqui, irmãos, que ele vai medindo, e entrando no rio, por etapa. É o processo que eu falei para os irmãos. Na entrada do rio, o Espírito Santo, irmãos, quando a gente entra no rio, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na gente. Quando a gente recebe a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Naquele momento que a gente se converte, que a gente reconhece que é pecador, que a gente se arrepende dos nossos pecados, naquele momento o Espírito Santo de Deus passa a habitar nas nossas vidas. Amém, irmãos? E aí, irmãos, essa é a primeira dimensão na vida do crente. É a primeira dimensão. A gente recebeu o Espírito Santo de Deus. É a nossa primeira dimensão na fé, irmãos. Amém? Veja só o que diz Jesus lá em João 20, 21 e 22. O que é que aconteceu com os apóstolos? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então ali aqueles apóstolos, irmãos, aqui não foi o batismo. Aqui Jesus estava ali ainda. E Jesus sopra. E ali eles recebem o Espírito Santo. Jesus ainda estava aqui, eles ainda não haviam recebido o batismo, nós vamos já ver sobre isso. E aí, irmãos, é a primeira vez que eles receberam o Espírito, assim como nós. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai falar lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, na parte B em diante, e o 14. Ele diz o seguinte, olha, o que acontece conosco? E tendo nele também crido, deixa eu ver aqui, a parte B vai para outra. E tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor à sua glória. Então, a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós somos selados. Nós recebemos um selo como penhor. E o que é este penhor, irmãos? Penhor, quem se lembra aí, eu não sei se tem pessoas aqui do meu tempo, antigamente na Caixa Econômica Federal, tinha o setor de penhores. Alguém se lembra, sabe disso aí? Aqui um, ali outro. A pessoa estava aperreada, querendo dinheiro. Tinha uma pulseira de ouro, tinha a pessoa que avaliava quanto é que valia aquela pulseira, dava o dinheiro a ela, e aquela pulseira de ouro ficava lá, no cofre da Caixa Econômica. Depois, irmãos, quando ela tinha o dinheiro, ela ia lá, pagava a Caixa Econômica e resgatava a pulseira dela. Agora, se não tivesse o dinheiro, irmãos, tinha o prazo. A Caixa Econômica ficava com a pulseira definitivamente. Ficava com ouro, né? Então, irmãos, era o penhor. Ela dava aquilo ali e depois vinha resgatar. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que é o penhor, irmãos, esse penhor é a garantia de que Jesus vem voltar, vem buscar, irmãos, ele vai voltar, tá certo? É a certeza. O Espírito Santo de Deus está conosco, nós estamos com o penhor até a vinda dele. Quando ele vier nos buscar, irmãos, aí é a garantia que nós vamos subir, porque nós temos esse penhor. Quem compreendeu aí, irmãos? Então, irmãos, nós recebemos esse selo. O selo é uma marca, é um sinal, porque nós somos propriedades exclusivas de Deus. E isso, irmãos, esse sinal que nós temos, o Espírito Santo de Deus, irmãos, é o sinal que ele vai voltar. Quem é que crê nisso aí, irmão? Ele vai voltar, irmãos. E todos nós estamos selados, aqueles que receberam Jesus. Eu acho que é por isso que esse anjo está todo tempo caminhando para o Oriente, viu? Né? Porque eu creio, irmãos, que Deus ainda vai fazer uma grande obra, né?
nós estamos vendo os sinais. Todas essas guerras são sinais, irmãos. Nós vimos agora, se não me engano, foi na Finlândia, que houve um terremoto lá, irmãos, que abriu o chão quase 1 metro. Um terremoto, evacuou toda a cidade lá. Isso que a Bíblia está dizendo, irmãos, dos últimos dias, terremotos, guerras, rumores de guerra. É tudo isso que nós estamos vendo. Então, está próxima a vinda do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Mas se nós queremos mais de Deus, irmãos, nós temos que continuar entrando no rio. E aí, no versículo 4, na parte A de Ezequiel 47, nós vamos ver que ele continuou entrando no rio, irmãos. Então, a primeira dimensão, irmãos, é quando a gente recebe Jesus, amém? Nós recebemos o Espírito Santo, nós somos selados. E aí, vamos parar por aí? Não, irmãos, a gente vai continuar entrando no rio, amém? A gente vai continuar buscando mais de Deus. Aí ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Ele está, olha, já está aqui a água. Ele vai entrando, né? E aí, irmãos, é a segunda dimensão. Essa dimensão, irmãos, que nós entendemos, primeiro é a conversão, recebe o Espírito Santo, e a segunda é o batismo com o Espírito Santo. É o revestimento do Espírito Santo de Deus. É um reforço para a sua caminhada cristã, para a sua fé. Tá certo? Vejam só o que Lucas escreveu no capítulo 24, versículo 49, dando testemunho daquilo que Jesus falou. Jesus disse o seguinte, olha: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A gente já viu que eles receberam o Espírito quando Jesus soprou sobre eles. Agora Jesus está falando, irmãos, sobre um revestimento de poder. Que revestimento de poder é esse, irmãos? Eles iam ficar na cidade, em Jerusalém, até que esse revestimento viesse sobre a vida deles. E a gente sabe o que aconteceu lá em Atos 2, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, e eles foram o quê? Revestidos por esse poder. Amém, irmãos? Então, vejam bem, mas aqui, irmãos, vou abrir aqui um parênteses, hoje é um culto doutrinário, para a gente meditar sobre algumas questões. Há uma discussão ou uma visão teológica diferente na igreja do Senhor Jesus com relação a esse revestimento de poder. Aos tradicionais, aos pentecostais e aos carismáticos. Os tradicionais creem que o Espírito Santo de Deus, irmãos, é só aquele mesmo que a gente recebe quando recebeu Jesus, não tem mais nenhum revestimento de poder. Esse Espírito Santo de Deus que a gente recebe quando se converte, continua nos alimentando, nos fortalecendo em toda a nossa caminhada cristã. Essa é a questão dos tradicionais, os calvinistas, a igreja reformada. Ela pensa assim. A segunda visão doutrinária é a dos pentecostais, que creem que recebem o Espírito Santo de Deus, mas na sua caminhada cristã há um revestimento, há o batismo no Espírito. E aí, irmãos, esse batismo, ele vai capacitar o crente, irmão, para coisas novas, para ter mais ousadia, mais intrepidez na sua fé, na sua caminhada cristã. E há também, irmãos, os carismáticos. Os carismáticos, irmãos, eles creem no batismo do Espírito Santo. Mas eles acham, irmãos, que o batismo do Espírito Santo de Deus não precisa ter a evidência do falar em línguas. Os pentecostais, eles acreditam que o batismo só ocorre quando há o falar em línguas. Os carismáticos creem que há um momento na sua vida que você é renovado, recebe um revestimento de poder. Num culto que você tem uma sensação maravilhosa, e você vê que algo extraordinário está acontecendo na sua vida, e os caras não precisa falar em línguas, segundo os carismáticos, e eles acham que aí já houve o revestimento de poder. Agora, recentemente, irmãos, na última vez que eu preguei no C2H, no domingo, uma irmã que está congregando lá agora, eu não me lembrava dela,
Depois do culto, ela me procurou. Pastor, está lembrado de mim? Eu, não, irmão. Não, minha irmã. Perdoe, mas agora eu não estou assim me recordando, não. Aí ela me falou, pastor, eu estava um dia numa igreja que o pastor estava ministrando, estava pregando. E eu fiquei logo com aquela curiosidade de perguntar, né? Qual era a igreja, né? Que a gente fica querendo saber, né? Mas aí eu me segurei e deixei a irmã falar, né? O pastor estava pregando e naquele dia, pastor, eu comecei a sentir assim uma quentura nas pernas, debaixo dos pés. Me deu uma vontade de correr, de pular. E naquela época, pastor, eu estava sendo batizada com o Espírito, mas eu não sabia, não tinha conhecimento, né? O pastor estava pregando, depois o pastor orou e eu comecei a sentir, né? Aí eu deixei ela falar e eu disse, qual era a igreja? Aí ela foi e falou, né, que era a igreja que uma boa parte aqui congregou antes do ministério aqui, da gente começar o ministério. E eu disse, era, irmã. Glórias a Deus, né? E agora a irmã está congregando conosco aqui no setor H, louvado seja o nome do Senhor. Mas é isso, irmãos, às vezes, né, ela não tinha um conhecimento, e se ela tivesse ali o conhecimento que o Espírito Santo de Deus estava querendo batizar ela naquele momento, né, para que ela pudesse falar em línguas, ela teria começado a agir de uma maneira diferente, entrar mais no rio, né, dar mais liberdade ao Espírito. Mas ela ficou com medo. Ela não sabia o que estava acontecendo com ela, né? Ela foi com medo. Da mesma maneira, agora no nosso último retiro de carnaval, o Luquinha, né? O Luquinha começou a falar em línguas e tal, e algumas pessoas ficaram, não, irmão, deixa ele estar sendo batizado com o Espírito Santo de Deus. Porque era uma criança, né? Mas é dessa maneira que o Espírito Santo de Deus faz conosco. Amém, meus irmãos? O que é que eu quero dizer aqui para os irmãos? Eu não vou me aprofundar aqui, porque o tempo hoje está voando, mas nós cremos, irmãos, no batismo com o Espírito Santo de Deus. Vamos estar aprofundando essas doutrinas com a liderança, para a gente estar num só parecer, né, num só pensamento, tanto essa como com relação ao arrebatamento da igreja, porque eu já vi que tem algumas discrepância de pensamento entre nós, para a gente unificar esses pensamentos, tá bom? Mas vejam bem, irmãos, o revestimento de poder, irmãos, ele significa uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Nós, quando nos convertemos, já temos o Espírito, irmãos. Mas se nós buscarmos mais, nós vamos receber uma porção dobrada, meus irmãos. Nós vamos, irmãos, ser revestidos, irmãos, do poder do Espírito Santo de Deus. E aí, quando nós somos revestidos, irmãos, nós ficamos mais fortalecidos, irmãos, para resistir às investidas de Satanás. Nós ficamos mais revestidos, irmãos, para enfrentar os dias ruins, para fazer a obra de Deus com mais autoridade. Amém, irmãos? Vejam bem, irmãos, nós estamos falando de um rio, irmãos. Esse rio, irmão, do Espírito Santo de Deus, a gente vê como um rio natural, irmãos. Um rio natural, aonde ele passa, irmãos, as margens dele, irmãos, tudo é verdinho, irmãos. Porque ali próximo, ele pode estar maior seca. O rio Jaguaribe, quando ele é mais perene aqui no Ceará, quando está tudo seco em volta dele, próximo a ele, mas nas margens dele está tudo verdinho. Sabe por quê, irmãos? Porque o rio simboliza isso, irmãos. Ele nos nutre, irmãos. O rio simboliza isso, irmãos. É vitalidade. E onde o rio passa, irmãos, ali fica mais com vigor. Da mesma maneira, é o crente cheio do Espírito Santo de Deus. Ele fica fortalecido, ele fica cheio do Senhor, ele fica com vigor. Aí tem a maior luta, a maior batalha. Tudo está sequidão, mas ele está verdinho, ele está glorificando ao Senhor, ele está animado, irmãos, porque ele está revestido pelo poder do Senhor. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Vejam bem, irmãos, Ezequiel 47, 12, ele fala sobre isso aí, o próprio livro de Ezequiel, no versículo 12. Junto ao rio, junto ao Espírito, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto,
nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Então, aqueles que estão juntos, irmãos, ao Espírito, cheios do Espírito, revestidos pelo Espírito, vão produzir frutos para a glória de Deus. A igreja, irmãos, quem é a igreja do Senhor aí esta noite? Ela é chamada para ser um jardim regado. Um jardim, irmãos, que está todo tempo sendo regado pelo Espírito Santo de Deus. É essa a nossa chamada natural de Deus para nós, irmãos. É por isso que o Senhor foi, mas enviou o Espírito para nos regar, para a gente não ficar pelo caminho, para a gente não esmorecer. Veja aí o que diz Isaías 58:11. A gente tem que estar, irmão, a igreja do Senhor, regada pelo Espírito Santo de Deus. Senão, irmãos, se não há ali o Espírito Santo de Deus nos regando, irmãos, a gente ficaria pelo caminho. O Senhor te guiará continuamente. Quem recebe? Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Quem recebe? Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais vão faltar, meus irmãos. É essa a tendência natural da igreja, irmãos. É isso que o Senhor quer para nós. Ser esse jardim regado. Tá certo, irmãos? Então, irmãos, ele continuou entrando na água do Espírito. Olha só, irmãos, o processo. Primeiro, recebe Jesus. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Entra mais no Espírito, é batizado com o Espírito Santo de Deus, é revestido de poder. Aí ele continua entrando, vai para a terceira dimensão da nossa caminhada cristã. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, peitos, na região do coração, adentrando no rio, mais 1000 côvados, que equivale a 500 metros. A água à altura do peito, irmãos, já está simbolizando aqui um coração que está transbordando da presença de Deus. Se na segunda dimensão você tem um revestimento de poder, quando você entra mais nas águas do rio, essa altura aqui é o coração já transbordando do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Na verdade, irmãos, quando nós nascemos de novo, nós já recebemos um novo coração. Amém, irmãos? Quem fez a cirurgia espiritual aí? O Senhor tirou o coração velho e botou um novo coração, né? Mas a transformação, irmãos, completa, vem com a obra da santificação nas nossas vidas. Aí também é processo. Ezequiel capítulo 11, versículo 19, fala sobre isso, irmãos. Que ele nos dá um novo coração, um espírito novo, ele coloca dentro de nós, e aí ele tira o de carne, né? Aliás, ele coloca o coração de carne e tira o coração de pedra, né? É uma cirurgia que é feita, irmãos. Nessa terceira dimensão, o Espírito Santo, irmãos, vejam bem, a terceira dimensão, a primeira nós somos revestidos de poder, a terceira dimensão, irmãos, nós somos somos impulsionados, irmãos, o coração transborda para a gente falar do amor de Jesus para todo mundo. Porque aquele, irmãos, que é cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, ele vai transbordar para fazer a obra da evangelização. Aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, ele não vai aguentar ficar só para ele, não, irmãos. Ele vai querer dizer para todo mundo o que o Senhor fez na vida dele. É assim ou não é, irmãos? Ou quando você recebe um grande presente, você diz, não, eu vou ficar calado. Não vou dizer para ninguém não, que eu recebi esse presente. Essa barra de ouro aqui, eu vou ficar... Não, irmão, você tem prazer de dizer para o seu parente, para alguém da sua familiar, olha que presente maravilhoso eu recebi. É ou não é, irmãos? E por que quando a gente recebe Jesus, muitas pessoas começam... Ninguém pode saber que eu sou crente. Não, irmão. Aí está precisando entrar mais na água do Espírito.
Aí está precisando dar uma tainha, irmão. Dá uma tainha. É ou não é, pastor? Dá um cangapé, né, pastor Carlinhos? Do rio. Porque, irmãos, a gente quando está nessa terceira dimensão, irmão, nosso coração transborda pelas coisas de Deus, falar das coisas de Deus. E é tão bom, irmão. Você já viu crente reunido, irmãos? Tem duas coisas. É comer muito, beber muito refrigerante e falar das coisas de Deus. Em mesa de crente é assim, irmãos. Aí a gente começa a ver versículo bíblico e tal, e vai falando. Essa semana eu fui ver os meninos me jogando bola e fui falar com o Francisco também, que eu ia fazer um convite a ele. Aí comecei a conversar com ele. Rapaz, a gente está no jogo. Bem ali a gente começou a falar de Bíblia. Coisa automática, não foi, Francisco? Começamos a falar logo do 1 João e tal. Tá. É assim, irmãos. É assim, irmãos. O crente que está transbordando o Espírito, a gente tem que começar a falar das coisas de Deus. E foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Atos capítulo 1, versículo 8. Vejam bem, irmãos. Ele diz o quê? Mas vocês vão receber o poder do Espírito, o revestimento, a virtude. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso aqui, a segunda dimensão. Aí a terceira. E serei minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Porque eles receberam, irmãos, o batismo, a segunda dimensão. Mas mesmo eles cheios de ousadia e autoridade, eles ficaram em Jerusalém. Aí o Senhor disse, vocês querem ficar aí só na segunda, só no revestimento? Aí o Senhor permitiu uma perseguição. Aí eles se espalharam todo mundo, espalharam, mas falando, transbordando, falando do amor de Cristo, abrindo igreja, ganhando vida para Jesus. Porque é dessa maneira, irmãos. A palavra virtude ou poder, no original grego, irmãos, quer dizer dunamis, de onde deriva as seguintes palavras, veja bem, dínamo, dinâmico e dinamite. São essas três palavras que derivam da palavra original dunamis, que é poder. E essas três palavras, irmão, dínamo, vejam bem, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que nem todo mundo aqui conhece não, rapaz, estou ficando velho mesmo. Mas no interior, irmãos, não sei se os irmãos já viram de noite, aquelas bicicletas antigas, que tem aquele farolzão na frente, que as pessoas saem à noite e vai clareando a estrada, né, Ronaldo? Já viu? Vai clareando. Por que clareia ali, irmãos? Porque há um dínamo no pneu atrás, o pneu vai rodando e aquele dínamo vai girando, vai encostando no pneu, e vai gerando energia, aí vai iluminando. A energia que é gerada vai para o farol na frente da bicicleta e vai iluminando. Quanto mais ele pedala, irmãos, mais vai gerando energia. É isso, irmão. E o nome daquela pecinha que gera, que está junto do pneu, é dínamo. É dínamo. Porque, irmãos, esse dínamo, ele vai gerar uma corrente contínua, tá certo? Ele pega ali um movimento mecânico e transforma em energia contínua. Não é, engenheiro Aleph? É isso mesmo? E aí, irmãos, no dínamo do Espírito Santo de Deus, o crente ele vai deixar de viver na mesmice. No dínamo do Espírito Santo de Deus, irmãos, ele vai sair da forma mecânica de viver a vida cristã, de pregar, de adorar. Ele vai sair dessa forma mecânica, irmãos, e ele vai passar a viver na dimensão da energia do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus vai gerar nele, irmãos, essa energia. E é por isso, irmãos, que a igreja é chamada para ser a usina espiritual do Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus diz, ei, vocês são a luz do mundo, vocês não podem ficar escondidos, vocês têm que iluminar a terra. A energia do Espírito Santo de Deus em vocês vai fazer vocês iluminarem a terra. Amém, irmãos? Então o dínamo, irmãos, ele serve para isso. Também vem a palavra dinâmico, que também se origina
lá de Dumas. Se origina da palavra que dunamis, né, no original. Dinâmico quer dizer, irmãos, respeito à força, ao movimento. É aquele que é cheio de energia, que está sempre se movimentando, renovando. É isso que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas, irmãos. Porque se não fosse ele, a gente já tinha parado a caminhada. Mas ele está sempre nos renovando, irmãos. Está nos fazendo nos mover. Está certo, irmão? O crente, ele vive nessa dinâmica do Espírito Santo de Deus. Ele não fica paralisado, ele fica estático. Ele não fica sem ânimo, sem vigor. Mas ele é cheio da alegria do Espírito Santo de Deus, irmãos. Esta é a terceira dimensão, irmãos. Amém, meus irmãos? Atos, capítulo 13, versículo 52, diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. Cheio de alegria do Espírito Santo de Deus. Olha só o que é que Miqueias, irmão, achei lindo esse versículo. Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Eu vou até pedir para a Sara botar. Os irmãos quiserem abrir, irmãos, os irmãos são acostumados a abrir em Miqueias, né? Abre bem ligeirinho e anota, né? Os irmãos são acostumados a ir abrindo Miqueias, amém, irmãos? Ih, rapaz, não ouvi nenhum amém, rapaz. Eita, Jesus! Vamos ver aí na escola aí para estudar o Miqueias, né? É um livro, é um profeta aí, irmãos, que... Mas anote Miqueias, capítulo 3, versículo 8. E você vai botar assim, do lado, 3:8. Promessa de Deus para a minha vida, no dia, qual é o dia de hoje, hein, irmão? 16, é? 16/11 de 2023. E toda vez que você estiver meio fraco, você vai, tem uma promessa de Deus para a minha vida, que eu não posso estar andando fraco, não. Eu não posso andar esmurecido, não. Aí você vai ler Miqueias. Aí você vai ler em voz alta, com a autoridade de Deus na sua vida, e vai dizer assim, olha, o que Miqueias diz. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Você crê nisso? Você vai se levantar com autoridade e vai dizer o quê? Volta lá. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força. Você, como um profeta e uma profetisa de Deus, quando se sentir ali entristecido, esmorecido, você vai ler em voz alta. Rapaz, tem uma promessa de Deus para a minha vida. E eu vou ler em voz alta. Que eu não posso estar andando desse jeito, não. Eu tenho que andar na terceira dimensão. Eu tenho que andar transbordando do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que andar na força e no poder do Espírito Santo de Deus. E a última palavra, irmãos, olha aí, que vem lá da original, é dinamite. É um explosivo, irmãos, rápido e poderoso, que causa grande destruição. Irmãos, onde coloca uma dinamite, a gente vê pessoas que trabalham com dinamite, aqui e acolá parece um sem a mão, né? Aquele pessoal que quebra pedra em pedreira. É uma potência, irmãos. E dessa maneira deve ser o crente nas mãos de Deus, irmãos. Dessa maneira deve ser o crente na direção do Espírito Santo de Deus, munido com a palavra de Deus, irmãos. É como um poderoso agente de Deus, irmãos, que vai desmantelar as fortalezas de Satanás. Assim deve ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus, irmão. Eu estava vendo agora essa cobertura aí da guerra. O exército de Israel já adentrou na faixa de Gaza. Eles tomaram agora o parlamento lá do Hamas. O que eles fizeram? Tiraram uma foto do parlamento. Tiraram uma foto, registraram. Depois, sabe o que foi que aconteceu? Dinamite. O parlamento sumiu. E aí, irmãos, porque a dinamite, irmãos, ela tem que ser dessa maneira. Nós somos dinamite de Jeová para desfazer, destruir, irmão, explodir
todas as obras de Satanás. Eu acho que é por isso que o Senhor disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus, porque as portas do inferno não vão aguentar um bocado de dinamite dessa aqui não, irmão. Vão destruir. É porta para todo lado. Buf! E aí a gente entra para resgatar as vidas de Satanás. Amém, meus irmãos? É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 6, eu não vou esperar a Sarinha não, vocês vão acompanhando aí. Ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então nós estamos aqui, irmãos, também na terceira dimensão como uma dinamite do Senhor Jesus. E para concluir, irmãos, a quarta dimensão, aqui ele vai entrar mais na água do Espírito, e nessa caminhada do profeta, ele chega a um ponto, irmãos, que a água já está cobrindo ele não consegue mais nadar, porque a água passa por cima da cabeça dele, e a correnteza é tão forte, irmãos, que ele não consegue nadar. E aí, se ele continuasse, ele ia ser levado pela correnteza. E aí, irmãos, essa correnteza forte de água acima da cabeça significa uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Como o profeta, ele não conseguiria caminhar mais com os pés, nem mesmo nadar com a força da água. Agora, irmãos, é a vida daquele que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ele não consegue mais pela sua própria força, irmãos. Ele não consegue mais, irmãos, pela sua própria mentalidade. Agora, ele tem que ser, irmãos, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a quarta dimensão. A gente começou na caminhada como criança, não sabia andar, mas agora a gente anda pelo poder do Espírito, na direção do Espírito Santo de Deus. A gente não faz mais nada pela nossa própria vontade. Essa é a quarta dimensão, irmãos. É aquele que vive na total dependência do Espírito Santo de Deus. Você está vendo aí as dimensões? Começou como criança, não sabia nada, mas agora, irmãos, ele anda mais direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Somos nós. Versículo 5, né? Aí do capítulo 47 de Ezequiel, Sara, diz que ele mediu mais 1.000 metros, mediu mais 1.000 côvados, né? 500 metros, e era um ribeiro que não podia atravessar, irmãos. Era correnteza muito forte. E é nessa correnteza que nós mergulhamos na quarta dimensão. Aqui é a plenitude do Espírito. Aqui é quando o crente, ele vive verdadeiramente na plenitude do Espírito. Ele não faz nada, irmão, sem consultar o Espírito. E quando ele vai fazer alguma coisa que não é do Espírito, o Espírito chama ele. É nesse nível que nós queremos andar, sem fazer nada que não seja pelo Espírito Santo de Deus. O que fala, o que age, o que pensa, tem que ter o aval do Espírito Santo de Deus. É esse, irmãos, que está ali, irmãos, naquela dimensão, na quarta dimensão, do rio do Espírito. É nessa dimensão, irmãos, que o crente, nós, passamos a manifestar a abundância da graça de Deus na nossa vida. É nessa dimensão, irmãos, que nós vamos aí, irmãos, manifestar o fruto do Espírito Santo de Deus. É quando nós estamos nessa quarta dimensão, irmãos. Esse fruto vai ser manifestado de forma eficaz. Não é de qualquer jeito. O fruto, os dons, porque agora, irmãos, nós estamos, irmãos, na dimensão da plenitude do Espírito Santo de Deus.
Aqui não vai ter meninice, irmãos, nessa dimensão. Você vai ter discernimento. Você vai ter discernimento. Quando saber que é de Deus e quando é meninice. Porque agora o Espírito Santo de Deus, você está totalmente mergulhado nele, irmãos. Agora você tem, irmãos, a plenitude do Espírito. Tanto você vai ter o discernimento, como também vai evitar andar na meninice. A meninice aqui, até o pastor Carlinhos falou, deu uma ministração agora recente, aqui de doutrina também. É aquela que quando às vezes a gente vai em alguma co-irmã nossa, igreja, a gente percebe quando é de Deus e quando não é. A gente tem um discernimento. A gente sabe quando tem alguma coisa que realmente Deus está falando, Deus está no meio, Deus está agindo através dos seus dons, dos dons espirituais, e quando não é, porque a gente está vivendo a plenitude do Espírito. Então, irmãos, que nós possamos entrar a cada dia no rio do Espírito Santo de Deus. Estou pregando aqui e você está meditando em que parte do rio você está. Você está nos tornozelos? Você está nos joelhos? Você já está com o rio aqui nos peitos? Ou você já está aí, né? O rio querendo levar, você não tem mais domínio, porque você está na plenitude do Espírito. Então, nós buscamos sempre viver na plenitude do Espírito, irmãos. Só assim nós seremos transformados de glória em glória e viveremos como crentes maduros em Deus. É quando nós atingirmos essa dimensão de vivermos totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus. É isso, irmãos, que nós devemos desejar todos os dias. Amém ou não amém, irmãos? Porque quando nós vivemos totalmente na dimensão do Espírito, irmãos, vai continuar as mesmas coisas. Vai continuar lutas, vai continuar problemas, vai continuar as adversidades, vai continuar os ataques do inimigo, mas agora, irmãos, nós não andamos mais por nós mesmos, e agora nós andamos na dimensão do sobrenatural, na quarta dimensão, nós andamos na plenitude do Espírito, e agora nós somos direcionados por Ele, e pode chover canivete, porque nós vamos continuar servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Quem deseja viver desta maneira, quem vive assim, continua aí esta noite glorificando ao Senhor, se levanta desta maneira, enche a tua boca e glorifica ao Senhor esta noite.